Record. Gravando aqui, gravando aqui, gravando aqui, gravando lá, gravando acolá. Estamos aqui. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Viva, viva, alegria, alegria. Isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para a aula de sociologia. É isso aí. Sociologia está aqui. Eu coloquei até uma imagem aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que às vezes eu me perco aqui com o chat, aqui o chat. Então, bom dia a todos, sim, claro. Vamos lá, então. Então, essa, essa imagem aqui, ela dá um pouco, né, vamos colocar assim, ela exemplifica, né, ela dá um exemplo de como hoje o mundo está, né? Ela faz né, nós podemos nós visualizamos através dessa imagem como o mundo é hoje, né? O que é esse mundo que se apresenta, de que forma que ele se apresenta aqui na nossa imagem, aqui de pano de fundo aqui no PowerPoint, né? Um mundo globalizado, né? Então nós vamos ver um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da globalização e de como essa globalização ela foi criada, né? Dentro da nossa contemporaneidade, certo? Então, nós temos uma aula aqui para tentar mostrar um pouco para vocês a respeito dessa questão, né? Da questão da sociedade do século XXI, né? Sociedade que foi e está sendo criada e recriada a todo instante, né? Porque nós enquanto, né, seres humanos dentro, né, qualificados dentro de uma sociedade, né, nós ultrapassamos hoje as barreiras daquilo que foi o século XX, por exemplo, daquilo que foi o século XX, né? Porque o século XX ele foi um ensaio para que isso tudo chegasse a acontecer. Inclusive, né, ele foi bastante explorado na ficção científica, tá? Então, o que seria o mundo do século XXI, né? Como seria o mundo do século XXI? De que forma que seria o mundo do século XXI, né? E era justamente isso que nós líamos. O nosso mundo atual, parte dele nós líamos em gibis, cara. Nos, no, no século XX, principalmente na década de 80, né? 90. É interessante falar sobre isso, porque tudo, o século XX, né? E assim, ele é um reflexo, né, do pós-guerra de 1945, é o final da Segunda Grande Guerra, ele é um reflexo daquilo, né? Nós chamamos de um mundo, né, até se denominou como o mundo pós-moderno, né, onde a humanidade, o ser humano, né, ele se sentia no passado e no futuro, né? E o presente, ele estava à deriva por causa da Guerra Fria. Vocês estão ligados? Então, era muito louco, né? Então a gente sonhava com o futuro, a gente olhava para o passado e sonhava com o futuro. O presente ele quase que era inexistente, né? Pelo medo, tá? De que a qualquer momento uma terceira guerra pudesse surgir e essa terceira guerra fosse uma guerra que acabaria com o mundo, né? E deveras seria. E deveras é, porque com assim, o número, a quantidade de armas de poder de autodestruição que existe no mundo, né, entre as potências, né, principalmente né, as potências militares, né, de países que são produzem e comercializam né, armamentos bélicos, é muito grande, cara. Então, é que hoje nós temos o que aconteceu hoje com esse processo da informatização, né, da globalização, nós deixamos um pouco esta realidade para o lado. Eu estou me aprofundando aqui de uma forma, assim, totalmente à parte à apostila, tá? Eu não sei se eu estou fazendo me entender, se eu estou fazendo entender aqui,
né? Mas é um pouco o que eu vivi, né, na década de 80, década de 90, e o que eu, assim, né, depois de ser formado em História, né, depois de ter feito outros cursos, né, de História, Língua Portuguesa, Literatura, Teologia, eu percebo o quanto nós fomos, né, aos poucos, né? Nós somos assim, vamos colocar, talvez não iludidos, né? Mas vamos colocar de uma certa forma, iludidos e enganados, né? Para que a realidade ela não chegasse ou não se tornasse tão exposta, entenderam? Né? Talvez a palavra iludido e enganado seja uma palavra muito forte ainda, né? E talvez não caiba, eu tenho que achar um outro sinônimo aí, né? Mas é um pouco isso, sim, né? Porque a partir do momento que você tem uma mídia, a partir do momento que você tem né, um largo campo de informação, todas, né? Tentando primar, todas passando assim, observando o mundo parcialmente e não imparcial, né? Ela cria, nessa mídia, ela cria no mundo, né, um certo, vamos colocar não uma mentira, mas informações duvidosas. Tá? Eu vou explicar isso um pouco melhor. Veja, quando vocês têm, por exemplo, quando você já ouviu falar de fake news, né? O que é fake news? É informação parcial, muitas vezes, né? É uma informação que alguém toma parcialidade de um determinado assunto, tá? E publica, né? Mesmo sem aquilo ser verdade, né? Então, no Brasil, você tem muito disso, principalmente nos últimos tempos para cá, quando o Brasil foi dividido de volta, né? Mas de uma forma, vamos colocar assim, mais assim, Nutella da coisa, né? De uma forma mais assim, virtual da coisa, entre direita e esquerda, onde os assuntos, né, predominam especificamente com relação a esse tipo, a política, né, a políticas. Então, você vai ter fake news dos dois lados, a todo momento, e as pessoas vão ser tomadas por aquilo, né? Eu não tenho mais redes sociais, assim, eu virei a cara com as redes sociais há um bom tempo, já pelo menos em uns 3 anos, tá? Então, vamos colocar assim, plataforma que eu participo, eu sou obrigado a participar, é do WhatsApp, né, cara? Porque pelo fato do trabalho, dos estudos e coisa e tal. Mas, ainda assim, eu acho, né, apesar que eu não faço parte de grupos e coisa e tal, então, para mim, está de boa, só é individual, respondo as pessoas individualmente. Mas eu estou pensando seriamente em voltar, né, para o Facebook ou qualquer outro aí, cara, para mim continuar, mas o problema é que eu não aguento, né, cara? É a mesma coisa se fala do Big Brother, cara. O Big Brother é um programa que, na minha opinião, é um programa de péssimo gosto, cara, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que, eu penso, né, que se analisar aquele grupo de pessoas ali, né, que para mim eu acho que não estão sendo reais, assim, eles estão jogando, obviamente, né? Mas aquilo ali, né, mostra o quanto assim, o brasileiro é patético, né, cara, de se prender a programas daquele tipo, né, de se preocupar com situações supérfluas, né? E, às vezes tem tantas coisas para ele se preocupar, né, com a família, com a casa, com o trabalho, né? E ele perde tempo se preocupando em votar para quem vai ficar ou quem não vai ficar. Eu acho que é isso, né? Pessoas totalmente fúteis, né? Que defendem uma coisa lá dentro, quando saem fora, né, discordam totalmente com aquilo que falaram, falam que aquilo foi uma brincadeira, é uma coisa sem nexo para mim, não tem uma relação com vamos colocar, com a integridade do ser humano.
tá? E isso vem da onde? Isso vem de certa forma, o Big Brother é, de uma certa forma, um estado, né? Ou vamos colocar assim, uma imagem, um reflexo, melhor dizendo, um reflexo dessa globalização, né? Por quê? Porque todo mundo participa, todo mundo vê, todo mundo está ligado, todo mundo fala. O problema é que são coisas fúteis, né? E será então a humanidade é fútil? Sim, a humanidade é fútil. A humanidade é um grande Big Brother, tá? Se for pensar assim, né? Porque quem em sua sã consciência vai perder tempo assistir? Tem gente que assiste 24 horas aquilo, né? Isso tudo, toda essa questão, desculpem, tá? Isso daí é uma opinião minha, opinião de um velho chato. É uma, é uma opinião minha. Tá? Se vocês assistem, tudo bem, né? Fazer o quê? Mas eu preferia que vocês... Ali, lá vou levar um xingão aqui. Eu concordo com você, professor. Você concorda comigo? Então tá bom. Mas se eu não concordar, não tem problema, viu? Eu não estou aqui para falar assim, viu, é eu que estou certo. Não, vocês têm todo o direito. Uma coisa eu respeito a juventude, as idades, tá? Isso eu respeito. Vocês têm todo o direito, né? Mas eu tenho na minha profissão, ela me dá essa liberdade, assim como dá a liberdade, assim como eu posso também receber críticas negativas, sem problema nenhum, mas ela me dá essa liberdade para falar um pouco sobre isso, né? E eu realmente vejo, garotada, eu vejo uma futilidade, cara, desculpem, tá? Mas eu vejo uma futilidade, né? Como falei para vocês, ainda mais quando você sabe que as próprias pessoas que participam daquilo falam que aquilo é fútil, é um jogo, né? Você pode ver, vejam quantas e quantas ex-participantes do BBB, né, posteriormente dão entrevista e falam, não sei, mandava fazer, mandava aquele outro, né? É uma mídia, né, que está por detrás daqueles fantochinhos, né? É assim como as novelas, né? Você tem ali os atores, as atrizes, né? Então são atores e atrizes, né? E tem pessoas que brigam por aqui. É uma coisa de louco, né? Mas vocês têm todo o direito de gostar, certo? Né? Afinal de contas, eu falei que na minha época eu também gostava de ficção científica. Essa caiu bem agora. Né? Na minha época eu gostava de ficção científica, né, cara? Era uma coisa baseada na realidade, porém num formato de gibi ali, né, cara? E hoje vocês têm a ficção científica de vocês ali, né? Que é diferente da minha. Mas assim, as coisas são assim mesmo. Então, nós vamos ver um pouco sobre a questão da globalização e do Estado mínimo. Olha, eu nem entrei na apostila, né? Mas eu deixo um toque para vocês fazerem o seguinte, cara, faça assim, leiam, 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 viu? Leiam, porque daí eu sim. O que as minhas aulas são um complemento, sim, para a leitura do que vocês vão fazer. E vem aqui e tirem dúvidas, né? Mas é um pouco essa questão, ele trata um pouco sobre a questão, que é a globalização e o Estado mínimo, como que o Estado interfere nesse mundo globalizado, de que forma que ele interfere, né? Tem alguns batendo o pé, e eu acho uma coisa já também meio perigosa de se fazer, né? Alguns batendo o pé aí a respeito da própria questão da pandemia, colocando como uma armação, né, de um Estado com relação à liberdade do indivíduo, né, cara, que foi propagada pelo mundo, né? Então, o mundo hoje ele é um mundo, isso tudo é uma teoria da conspiração dos mais ricos, dos poderosos, né, cara? Não tem como você compactuar com alguns tipos de ideias, né? Mas ele tem um certo sentido, né? Esse cara talvez leu bastante ficção científica. Tem um certo sentido, né? Então, eu vou fazer uma leitura breve só para vocês entenderem o que eu estou falando, para fazer e também, né, para enriquecer um pouco mais esses meus comentários que foram feitos, essa minha aula que eu estou dando aqui para vocês aqui, tá legal? Então, lá na página 3, você tem lá a globalização e o Estado mínimo. Do que se trata lá? O papel do Estado na sociedade é um dos temas em debate no Brasil. Exatamente. Que Estado que nós falamos, né? O Estado político, a política. Atualmente no Brasil, século XXI, né, onde nós tivemos aí duas grandes forças, né, cara, dois grandes partidos, né, que ressurgiram da década de 60, né,
dois movimentos da década de 60 que ressurgiram no Brasil, né, que estavam no mundo, e que agora se fazem presente, porém com características diferentes, né, que são a direita e a esquerda, certo? É engraçado que ressurgem no momento de democracia. É uma coisa muito louca. Ressurgem no momento de democracia e cada um tomando para si o conceito da palavra democracia. Né? Mas deixa eu continuar, porque eu não sou que nem papagaio de marujo, cara. Eu começo a falar, não termino, cara. Eu começo uma frase, não termino. Deixa eu ler inteiro, depois eu explico. Então, veja bem, particularmente por conta da importância do Estado como regulador, financiador e organizador da economia, certo? Então, o papel do Estado na sociedade é um dos temas de debate do Brasil, justamente por isso, particularmente por conta da importância do Estado como regulador, financiador e organizador da economia. Paralelamente, um traço cultural marcante em nossa sociedade é a dependência do cidadão diante do Estado paternista, dentro do Estado como paternal, como pai. É o que ultimamente aconteceu, o Estado como paternista, né? Em que sentido, né? Do Estado hoje, né? Por causa da pandemia, ter liberado fundos, né? Para que a população, ou seja, os mais oprimidos, né? Não morressem de fome, certo? Porque ia acabar dando no que deu, né? Falta de emprego, ou melhor, a falta de emprego ia aumentar, né? O desemprego ia aumentar, enfim, uma série de coisas, né, que iriam acontecer. O Estado tinha e tem a obrigação de manter, né, os seus conterrâneos, ok? Olha lá, para o cidadão brasileiro, especialmente aqueles nos níveis mais intensos de vulnerabilidade, formado pela população desassistida e de baixa renda, sem recursos para a superação da miséria extrema. O Estado é o provedor principal. Então, entendam, entendam uma coisa aqui. Entenda uma coisa aqui. Não é o governo atual que é bonzinho, certo? E nem o governo anterior, que poderia ser bonzinho, poderia ser melhor do que hoje, tá? Então, estou sendo totalmente imparcial aqui. Tá? Isso é, é obrigação do Estado manter a ordem, manter o sujeito, nem que seja nas mínimas condições, né? Da sua, né? Mas ele tem que manter, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que agir, né? Ele tem que fazer alguma coisa. Afinal de contas, nós, né, brasileiros e outros, né, e outros, vamos colocar assim, em outros países também, pagamos impostos. E aqui no Brasil, impostos caríssimos. É o mínimo que se pode fazer. Fechando aqui, programas de distribuição de renda, como Bolsa Família, implementados nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, são exemplos, são bons exemplos da complicada relação de subordinação e dependência de parte da população brasileira do Estado. No fragmento do texto reproduzido a seguir, o autor analisa a questão do Estado mínimo. Então, vocês vão ver. Então, o Bolsa Família não é nada mais do que uma obrigação. Não foi criado pelo Lula, vocês podem ver, já tem um FHC, Fernando Henrique, passou para Dilma. E está também no programa, no programa aqui também do Bolsonaro. Enfim, não é entendo que uma pessoa, um governante, não pode se promover pelaquilo que é do direito do cidadão, certo? O FIES, por exemplo, né, o financiamento estudantil. O FIES existe desde os anos 70, rapaziada. Já há um bom tempo existe o FIES. Mas foi no momento lá do governo Lula lá que, não, agora todo pobre tem direito ao... Não, não é assim. Ali se promoveu, certo? Então, uma coisa é diferente da outra. E não dá para... Não é a questão, não é a pessoa que está ali, é o próprio Estado, é a função do Estado. Ele é obrigado a fazer isso. Tá legal? Vocês têm também, então, vocês têm um tema ali, né, que complementa essa minha fala aqui, enfim, fica a cargo de vocês agora dar uma olhadinha bem rapidão ali para vocês, ali, dar uma olhada, rapidão não, vocês têm uma semana para fazer isso aí, tá? Para a próxima semana nós entrarmos num assunto chamado como atua a sociologia nesse momento e de que forma ela faz isso. Tudo bem? Então é isso aí. No mais, é o que eu falo para todos os meus alunos. Cara, tem que ter uma interação do professor com o aluno.
tá? Essa interação não precisa ser especificamente uma conversa, tá? Essa atuação, ela se dá no estudo, então vocês têm que estudar. Se vocês estudarem, se vocês lerem, não é estudar, sabe, dormir com a cara no livro, não é isso, cara. Vocês fazerem pelo menos uma leitura, mas uma leitura consciente, uma leitura séria, não ler com o celular do lado trocando mensagem, não, deixa um pouco aquele aparelho da globalização ali e faz uma coisa introspectiva com você mesmo. Vocês fazendo uma leitura, tá? No mínimo, uma leitura aí dá 10 minutos aí do que eu estou pedindo para vocês. Fazendo uma leitura, né? E vindo para a próxima aula, eu perguntando, cara, vocês leram? Leram? Eu, olha, beleza, eu posso dar uma batida de asa, né? Eu posso sair um pouco ali da apostila e trazer outros elementos, outras informações, outros diálogos, ou melhor, dialogar com outros autores a respeito do tema que nós estamos estudando, ok? Então, eu preciso de vocês, cara. Se vocês querem pegar a coisa, querem aprender, né? Então, vocês têm que se empenhar um pouquinho aí. Fechou? Então, acho que é isso aí, cara. Na próxima aula, nós damos continuidade nos nossos assuntos aqui, ok? Um bom dia para vocês. Espero que tenham gostado da aula, certo? E até amanhã.